Olá, estamos de volta com o podcast 60 Minutos aqui pelo Sistema Arquidiocesano de Comunicação, numa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, alusiva aos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém. Hoje, o nosso episódio traz o tema evangelização e eu tenho realmente uma alegria de me sentir dentro da casa da convidada e dentro da casa do convidado e convidá-los dentro da minha casa, porque eu falei a eles que era um bate-papo, né, para que a gente pudesse captar pelas ondas do rádio e captar também pelo sinal da TV Encontro e das redes digitais que vão levar essa conversa muito longe. Seja bem-vinda primeiramente Ângela Tereza, dando assim o ar da graça de receber uma presença feminina, com a letra A do mesmo nome do nosso convidado, que também é com A. E vocês dois vêm da região de Rios. Exatamente. Fala primeiramente da tua alegria da gente estar se encontrando para se encontrar com muita gente. Você que acabou de chegar da Camp, lá de Monte Alegre, Missão, não para, está sempre aí na caminhada ou nas caminhadas do povo de Deus. E hoje está aqui na casa de muita gente que a gente não tem nem noção que está ouvindo o nosso bate-papo para conversar conosco, fazer a tua saudação e dizer da onde vem a Ângela Tereza, as suas origens, querida. Olá. Tá certo. Olá, Everaldo. Olá, povo de Deus. Eu sou oriunda realmente do interior, né? Eu nasci na Vila de Aritapera, na Várzea, e morei lá até os 9 anos de idade, depois mudamos para Santarém, para a periferia da cidade. Atualmente moro no bairro da Interventoria, na Paróquia de Cristo Libertador, região 2 de Pastoral. Que é o bairro que eu também moro e tenho a alegria de saber que os seus pais foram um dos fundadores. Vocês viram o bairro nascer? Cristo Libertador, Cristo exatamente. Libertador. Nós Cristo chegamos no bairro da Interventoria no dia 2 de março de 1972. Em maio do mesmo ano, nós já estávamos rezando o terço nas casas. Eu, minha mãe e outras pessoas que já moravam na comunidade, né? Então, a gente criou a comunidade ao mesmo tempo e em sintonia no período, com motivados pela reflexão do encontro dos bispos em Santarém. Foi, assim, um momento muito importante. Então, olha, hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal, porque a gente vai pegar essa linha. Sim. E já que eu estou de óculos e o nosso outro convidado disse que eu já estou bem senhor, nessa época que você chegou na Interventoria, eu não tinha nascido, porque eu nasci em 5 de julho de 72, você chegou lá uns meses antes, né? Foi, nós chegamos 2 de março de 72. Que legal, que alegria. Padre Ademar Ribeiro, não é a primeira vez que eu lhe entrevisto, a primeira vez que eu lhe entrevistei na vida, o senhor era ainda diácono, ia se ordenar diácono, foi lá no Seminário São Pio X, a minha memória me faz lembrar, mas há exemplo da Teca, que a gente chama Ângela Tereza carinhosamente de Teca, eu até estranho quando as pessoas chamam Dona Teca, porque eu cresci ouvindo Teca, 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 Teca. E o Padre Ademar vem também da região de Rios, suas origens. Olá, seja bem-vindo. A gente não diz nem bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe que hora vai para o ar. Mas olá, então, Padre. Que bom que é a oportunidade de estar aqui. Também queremos saudar a todos que estão acompanhando, que vão acompanhar e que terão a oportunidade de acompanhar toda essa reflexão que se está fazendo aqui, que se vai fazer, né? Então, sou realmente do Rio Tapajós, e minha comunidade é chamada de Ribeirinha, por conta dos ribeiros, que lá, legal. Dos ribeiros que lá chegaram. Sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Forlândia, que fica bem ali para aquele momento, Forlândia, com a sua influência que teve para um determinado tempo, da Companhia Fó, embora sendo uma vila, tem esta influência. Mas eu nasci do outro lado do Rio Tapajós. Depois vim então para Santarém e adentrei ao Seminário São Pio X, Tiagão, e estamos aqui nesta caminhada na Arquidiocese de Santarém. A diocese agora é a Arquidiocese. Do Rio, a Ângela Tereza veio para o Cristo Libertador e está lá até hoje, mas o senhor já fez um percurso, pelo que eu conheço, passando por Mojuí dos Campos, passando pela paróquia de São Francisco de Assis no Caranazal, e também ali por São João Batista, lembro bem, e hoje está na área pastoral que se chama Nossa Senhora de Nazaré, nos bairros, então, periferia da cidade, que fecha, então, a cidade depois, no pé daquela serra ali, que é compreendida do 8º Beco. São os bairros de Vitória Régia, que é logo depois da Nova República, né? E Ipanema, eles dividem lá Ipanema 1 e 2, mas é Ipanema. E a área, então, do Salbal, ali que é onde está a comunidade de São José,
que integra a área pastoral Nossa Senhora de Nazaré, que foi criada em 2016, mas ela já existe ali, essas comunidades. Antes pertencia um pouco a partir aí da paróquia hoje de Guadalupe, e a Jandira acho que cuidou um pouco ali daquelas comunidades, né, tanto de Guadalupe, mas os fundadores mesmo ali, Frei Alexandre, Frei João, e depois o Frei Hermano, que deu a vida por ali, né? Eu lembro que quando a gente criou lá o Cristo Libertador, o Frei Miguelinho, na época, já visitava, já celebrava a missa no Salbal. Salbal, né? Salbal. E mais para esse lado aqui, eles dizem que era o Frei Alexandre, mas que ia com a catequese, as lideranças que lá estavam, que vieram. Porque eu sempre digo, o povo se achega, quem veio daí de Belterra, Mogi dos Campos, então ficou ali nesta área, depois da Serra, né? O povo que vem na beira do rio, aqui por este lado, mais, né, na periferia, fica próxima do rio, mais, né, para o rio, aqui a região então do Caranazal e tudo mais, o pessoal do Arapiuns, do Tapajós, né? O certo é que é uma região, como todas as outras urbanas aqui da chamada região metropolitana de Santarém, cada vez mais muito populosa, porque a gente entra ali no anel viário, tanto de Santarenzinho como ali da Nova República, dessas áreas que eram mais distantes aqui do centro, e está muito urbanizado, né? Claro, inchado, com muita gente, e os desafios são de evangelizar, catequizar e formar este povo de Deus. Então hoje a gente quer conversar um pouco com vocês, porque a Ângela ela é graduada e pós-graduada na pastoral da vida do povo. A gente conversava antes de gravar com ela que às vezes as pessoas exigem os nossos títulos acadêmicos, e muitos de nós temos títulos, além dos acadêmicos, na vida. É uma formação que aquele pensador Antônio Gramsci chamava de intelectual orgânico, que é formado no meio das massas, do povo. Então a Teca tem uma larga experiência para contar para a gente. Mas antes de passar para ela esse comentário, a gente começa com o Senhor assim, nessa visão que a gente fala de pastoral, que vem de pastoreio, que vem de Cristo, bom pastor, e de evangelização, que é o anúncio. E hoje as pessoas elas ficam confusas, o que é mesmo evangelização? É novena, é devocionismo, é tanto barulho para tudo quanto é lugar, é uma polifonia, quer dizer, muitos discursos, e é uma polissemia, muitas interpretações de vários discursos por conta da internet, da televisão, do rádio. Mas do Concílio Vaticano para cá, o senhor com seu mestrado em pastoral e tudo mais, como é que nós poderíamos dizer o que significa evangelização? O que significa essa palavra evangelizar para o senhor? Então, na compreensão da evangelização, o fundamento se torna a partir então do Evangelho, né? A pessoa de Jesus Cristo. Então, esta a evangelização que nós propomos e que nós assumimos, ela vai então de encontro não somente da proclamação do falar, mas dessa conjugação, né? Do falar e do agir. Então, tornar presente a boa nova de Jesus numa ação concreta que possa ela tornar a vida do povo, das pessoas, se tornarem então melhores, né? Tornar a vida, a ação, a realidade ser transformada. A ação pastoral evangelizadora, a evangelização, ela sempre convoca o missionário, o evangelizador, a tornar a vida melhor das pessoas, e isso se chama de transformação. Toda a ação evangelizadora deve levar a uma transformação, tornar este espaço, este lugar, este mundo, esta cidade, esta comunidade, para que ela seja o lugar onde se faça presente a identificação, né, do reino de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E aqui o documento do Papa Paulo VI, já dos anos 70, diz que Jesus é o primeiro evangelizador. No decorrer do sínodo, muitas vezes os bispos lembraram esta verdade. O próprio Jesus, Evangelho de Deus, foi o primeiro e o maior dos evangelizadores. Ele foi até o fim, até a perfeição, até o sacrifício da sua vida terrena. E aí, já passando para os comentários com a Teca, diz que esse anúncio é uma mensagem libertadora. Como núcleo e centro da sua boa nova, Cristo anuncia a salvação, esse grande dom de Deus, que é a libertação de tudo aquilo que oprime o homem, e que é a libertação, sobretudo, do pecado, do maligno, na alegria de conhecer a Deus e de ser por Ele conhecido. Então nós temos aí a evangelização como esse anúncio de uma vida integral
e de que se encarna na realidade do povo. Aí você lembrava do documento de Santarém, então tem essas duas diretrizes ali em 72, né? Que é a encarnação na realidade e a evangelização libertadora. Que libertação é essa? Olha, eu quero partir do Evangelho de São Lucas, né? Lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz que ele foi ungido, né? Ele proclama, ele foi ungido, e ele veio para levantar os caídos, dar vista aos cegos, libertar os presos, trazer justiça para todos aqueles que estão injustiçados. Anunciar o ano da graça. E anunciar o ano da graça do Senhor. Então, eu vejo a evangelização com esse papel muito importante de libertar. A evangelização, para mim, né, em todo esse trabalho que se faz e toda a visão que a gente tem da evangelização, ela deve sempre transformar, como disse o Padre Ademar, mas trazer vida nova. Trazer novos olhares, trazer nova mentalidade, trazer novas atitudes diante de uma sociedade que se vive, onde são tantas opressões, tantas exclusões, tantos sofrimentos, né? Então, eu parto desse princípio de que Jesus veio para dar vista aos cegos, para cuidar de quem está, né? Aí, se a gente for olhar, são tantos evangelhos, né? O bom samaritano que veio para cuidar daquele que está jogado na estrada, que ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber de quem está jogado. Hoje em dia é assim, né? Alguém está caído na calçada, todo mundo passa e ninguém faz nada. Então, o objeto de Jesus foi essa opção preferencial por essa gente sofrida. Pelas pessoas sofridas, pelas pessoas oprimidas, pelas pessoas que choram, né? Sua dor, entendeu? Então, nesse sentido, a evangelização, para mim, ela vem trazer, né? Além de libertar os que estão sofridos, ela vem trazer uma nova maneira de viver aquilo que a gente dizia, né? Ela vem para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que maravilha. Padre Ademar, o senhor foi coordenador pastoral da Teca, foi meu coordenador pastoral, a gente teve a alegria de trabalhar entendendo essa coordenação de pastoral como uma ampliada de envolver a todas as expressões eclesiais, né, da igreja, as comunidades eclesiais de base, os movimentos eclesiais, as pastorais, as equipes de serviço. Quando é que a Igreja de Santarém começa a se organizar desse jeito? Porque vem o Concílio Vaticano II, vem o Encontro dos Bispos de 72, que foi feito em memória de 50 anos, há pouco tempo. Então a Igreja ela começa a se organizar a partir desse encontro que Dom Tiago fez com os bispos, iluminado ali pela Medellín, depois veio Puebla. Como é que o senhor faz essa memória dessa organização da Igreja de Santarém? Eu acredito que nós tivemos realmente a oportunidade de tornar a proposta do Vaticano II, com toda essa evolução que ele propôs e que contribuiu para o mundo inteiro, com o privilégio da própria participação de Dom Tiago, que participou então em todas as sessões do concílio. Né? E ele, de certo modo, como o Brasil para aquele momento, me parece, tentou, na grande parte Nordeste, um pouco ali até Rio de Janeiro, para aquele tempo, viver esta aproximação. Então nós tivemos esta oportunidade, fomos privilegiados, dada a participação de Dom Tiago, esta aceitação, essa recepção do Vaticano, que o Brasil, de um certo modo, fez, né? Aí a gente tem um duelo de Câmara, que para aquele momento, com toda a sua autoridade que tinha, e ao mesmo tempo a responsabilidade que foi dada a ele para dar prosseguimento àquilo que o concílio estava propondo. Então, de tal modo que isso aqui foi possível em Santarém a gente vivenciar. E esse sopro do concílio Vaticano II. E a própria liderança de Dom Tiago. Dom Tiago era, eu penso, uma pessoa que envolvia as pessoas. Se tu recordas, por exemplo, a experiência que o MEB teve, a valorização dos professores, para que a gente tem que compreender que a educação, os meios que se tinha aqui em toda a nossa região eram muito precários. E ele fundou uma rádio para isso. Então houve todo esse envolvimento, de tal modo que não ficou numa centralização, eu diria, só do clero.
até porque eram poucos também, mas poderia ser só ele também não tinha tantas partes, a comunidade ficava centralizada só na pessoa dele. Mas houve, assim, essa comunhão. Eu acho que houve uma abertura para a criação de comunidades, né? Onde os leigos começaram a ser protagonistas da evangelização. O que não era também, assim antes do concílio, né? É porque isso que eu ia pedir para ele, você comentar que nem tudo foi flores. Exato. Porque até hoje há resistência ainda ao Concílio Vaticano II. Exato. Ele chegou a ser escandaloso para muitos, né? E é tão interessante que o concílio ele deu essa abertura para a criação das comunidades, né? Hoje nós temos as SEBs. Naquela época não tinha as SEBs, mas já tinha os elementos, né? Trazendo como uma espécie de núcleo, né? Uma espécie de célula inicial da vida em comunidade. O Vaticano trouxe essa abertura para a gente ter acesso à palavra, né? Você consegue lembrar, Teca, assim, nesse embalo da tua reflexão do Vaticano II, do Encontro de Santarém, quando é que teve então a nossa primeira chamada Assembleia Diocesana, naquela época ainda era prelazia, em que foi a Assembleia do Povo de Deus? Foi ali também nos inícios dos anos 70? Foi. Em 79. 79. A primeira encontro fez é isso que eu digo, depois de 72, né? 68, aí Medellín, eu digo 72. 79 já era Puebla também. Aí 72 foi a atualização em Santarém, eu diria, da recepção de Medellín. Exatamente. 72. E aí nós vamos para 79, a Assembleia de 79, ela já foi uma resposta. Já foi no seminário, essa Assembleia, ou já foi em Emaús? Foi no seminário. Seminário. E a partir dessa Assembleia foi que começou a vir toda essa organização pastoral de semanas catequéticas, de comunidades de base. As semanas catequéticas. Não, as semanas catequéticas é muito antes. Muito antes, essa formação dos leigos, a preocupação de oferecer alguns elementos para o leigo, já é um pouco antes. Eu lembro que a Jandira, né, nossa querida amiga Jandira, nossa mestra, a gente fez toda uma memória das semanas catequéticas, fizemos uma noite de um painel muito bacana lá, onde a gente fez memória dos 65 anos de semana de formação, que antes era semana catequéticas, depois passaram a ser semanas de multiplicadores e ultimamente chama-se semana de formação. Não teve antes como Boa Nova? Boa Nova era outro curso, não era uma semana. Eu fiz curso de Boa Nova, era um mês todinho em Emaús, Sabe né? o que eu fico pensando assim, é que esse protagonismo dos leigos, veja bem como é o espírito, né? Antes do concílio, você lembrou, já houve um movimento aqui, porque o que acontece agora com o Sínodo da Amazônia, que o Papa Francisco faz, é justamente essa escuta das igrejas e das experiências da Igreja da Amazônia. Então, com certeza, Dom Tiago, ao ir ao concílio, já levava esse sopro renovador que começava aqui, né? E uma coisa muito interessante nessa participação, né, neste protagonismo dos leigos, é a participação da mulher. Eu lembro não, e é constatado, né, que todos os nossos encontros, a grande maioria são as mulheres. As comunidades são coordenadas por mulheres, né? Muitos serviços na nossa igreja são realizados por mulheres. Então, assim, sem tirar nenhuma, né, a questão da valorização dos homens, mas essa grande, eu diria assim, essa dedicação que a mulher tem por este serviço pastoral, pelo serviço de evangelização, porque é a história. Eu lembro que ainda pela TV Vida eu te entrevistei há 25 anos, lá em Emaús, era um encontro que veio uma formadora, e ela dizia, e você reforçava isso, né, que 80% naquela época, não sei se das catequistas no Brasil eram mulheres. Então a grande maioria da igreja é formada por essas mulheres na base. E em Santarém tem você, tem a Jandira, tem a Gorete, tem tantas outras. Tem a Lurdinha, tem tantas mulheres, com certeza na comunidade, nas comunidades rurais mais ainda. Eu acho interessante retomar essa questão dos encontros que se instituiu para aquele momento de assembleia, a sua contribuição para você refletir a ação evangelizadora de maneira, eu diria, pensada, organizada, refletida mesmo. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas e aí sem pensar muito, vai levando. Então, essa é uma experiência, hoje quando nós estamos fazendo esse resgate, da sinodalidade, esse caminho e tudo mais, que se está se encaminhando aí, essa experiência foi muito positiva no sentido de você, então, proporcionar para o povo a ação evangelizadora refletida, pensada e ao mesmo tempo conjugando forças, né? Para aquele momento de 79, a participação das lideranças, a gente
Hoje, praticamente, eu vejo o movimento social, meio que a gente faz um certo encontro, um outro que vem, mas a participação não é tão grande assim. Para aquele momento, dado, eu penso que o encontro de 72, então aí já a organização que existia do pessoal que trabalhava com a TC Juta, né? Com a ação da TC Juta, e que tinha um padre, não me recordo agora que era o nome desse padre, que já fazia esse trabalho lá. Então a participação deles na Assembleia, do sindicato, do movimento popular, integrados como membros de participação da Assembleia. Isso faz com que se pensasse as atividades que não somente na dimensão, digamos, da igreja, na sua restrição mais litúrgica, mas também num compromisso social. Compromisso social. Eu não lembro agora se foi a segunda Assembleia que a gente realizou, que teve a participação, foi muito interessante a participação, porque tinha representação dos estudantes, tinha representação das mulheres, dos trabalhadores da construção civil, né, do movimento social, que era o MOB na época. Entendeu? Então, isso na Assembleia de Pastoral. Na Assembleia de Pastoral, né, ainda era Prelazia de Santarém. Era um diálogo da igreja com a sociedade. Com a sociedade. E o que se aprovava, o que se refletia, era para levar de volta para a sociedade. Então, a resposta da igreja aos desafios sociais. Era uma inserção. Uma inserção muito interessante. O próprio Concílio Vaticano II disse que foi esse diálogo da igreja que se abriu ao mundo moderno, como o Papa Francisco agora está tentando abrir-se ao mundo contemporâneo. Agora, Padre Ademar e Teca, vocês estiveram na comissão que organizou a última, eu não lembro do nome, do número, mas vocês vão dizer, a última Assembleia de Pastoral, que foi a primeira arquidiocesana, né? Foi. Trace um paralelo daquela de 79 e dessas caminhadas, assim que o senhor estava colocando, está difícil, hoje não há tanta mobilização como aquela época. Como é que o senhor analisa a última Assembleia que vocês coordenaram? Eu sei que vocês estão rindo porque é um desafio, a gente partia... praticamente, se a gente vai olhar os documentos dessas assembleias, a gente sempre precedia de uma aproximação com as bases. Eu digo, esta última assembleia foi muito frágil, essa articulação com as bases. Mais ou menos se tentou fazer, mas assim, a fragilidade grande da Assembleia das Áreas, regionais, e o conteúdo em si. A gente tinha sempre essa questão do método ver, julgar e agir, então o partido não vê, e havia uma inserção. Eu penso que eu sei se eu estou pecando para dizer, mas foi um fazer por fazer sem nenhuma consistência. Tanto é o resultado que está aí, que ela não produz fruto. Seria como se fosse falando para a gente, mesmo aquilo que a gente já sabe, ferindo um pouco esse princípio de se abrir mais às bases e à sociedade. Não sei como você analisa. Mas eu vejo assim, o processo da Assembleia é um processo, não só desta última, né, mas de todas as nossas Assembleias, o processo ele é muito educativo. Eu vejo como positivo esse processo. Por quê? Porque é um geralmente processo... 2 anos antes começa a se preparar da realização, né? 2 anos, 1 ano e meio, né? Começa toda uma preparação. Por que eu acho importante esse processo? Porque é um processo participativo. Ela ajuda no sentido de sugerir propostas de encaminhamento, né? Para que se trabalhe mais tarde, que vá para a Assembleia, que se torne um plano de pastoral, que se trabalhe as prioridades. Então, para mim, a riqueza... A Assembleia está nesse processo, porque mesmo que a pessoa lá da última comunidade da nossa diocese não venha, mas lá ela participou da avaliação, ela participou da Assembleia da comunidade, né? Assembleia da área, então ela está representada por aqueles que vêm. E isso eu vejo muito rico, né? Essa participação, essa metodologia, né? Essa processualidade. Exatamente. Né? Então isso é muito rico. Nesta nossa última Assembleia, a gente estava na coordenação, né? Fomos olhando os resultados que vêm. Teve região, teve área pastoral que não realizou o processo. Então se perde essa riqueza, porque é de lá que vem a proposta, é de lá que vem a dor do povo, né? Que pode dizer o que está acontecendo, o que a pastoral precisa fazer, onde que ela precisa alcançar. Então, como não realizou o processo, não foi bem feito, o resultado também vai ter as suas consequências. E são 7 municípios e quantas regiões pastorais hoje?
Somos 12 regiões regiões, pastorais, é. né? Então, quer dizer, nós estamos falando aí de áreas de cidade, áreas urbanas, porque você tem a grande área urbana hoje de Santarém, mas tem de Belterra, Mojuí, Monte Alegre, Prainha, Almerim, Aveiro, né? E você tem também as zonas rurais, então é assim, mais de 800 comunidades. Então, a participação da base na representatividade é como se não tiver, é como se enfraquecesse mesmo a Assembleia. Não há um sentido, né? Então, tem uma necessidade, eu digo, né, que tenha da essa dificuldade participação. o desafio que nós temos, por exemplo, Santarém, a sua população, vários bairros e tudo mais. Eu não sei se a gente conseguiu com esta Assembleia responder a essa dimensão urbana que aí está, que é um desafio. Então, sinceramente, olha, as prioridades que a gente assumiu ali desta Assembleia, eu não sei até que ponto elas conseguem fazer essa aproximação às bases, com exceção das SEBs, que ficou aprovado. As outras prioridades, e depois até o próprio plano que aí está, ele não diz que data, quando vai fazer. Eu faço uma crítica a isso aqui. É uma crítica para nós mesmo quanto igreja. Além das SEBs, quais foram as outras prioridades? A defesa da vida e dos povos da Amazônia. Indispensável a evangelização das famílias e das juventudes. Sem ele ser, né, eu diria, insistido, evidenciado, ele não chega à periferia, ele não chega ao centro da cidade. Nas outras assembleias tinha até uma carta e um documento que era publicado, né, se fosse para iluminar as eleições, por exemplo, de uma cidade, fosse para sair em defesa da Amazônia e seus povos. Este documento que foi aprovado na última assembleia, ele tem esse caráter de publicização, de colocar algo nesse sentido? Na verdade, tem equipes, né, que estão trabalhando o plano de pastoral, mas a gente sabe que tem as suas deficiências, né? O que eu percebo, assim, é que, por exemplo, e não só aqui em Santarém, né, mas eu vejo que nós perdemos um pouco esse profetismo, né? O profetismo vem se perdendo ao longo da história. E não só dentro da pastoral, né, na questão da evangelização, mas quando ele falava ainda agora, né, da questão dos movimentos, os próprios movimentos vão esfriando diante de tantos desafios, diante de tantos vejo problemas. A dificuldade da empatia para você de sustentar as estruturas. Exatamente. Né? Então, se não temos essa estrutura tem que ter essa unidade. Se não tiver a unidade, é impossível. Vamos pegar, por exemplo, realizar. as SEBs, né, que a gente teve um boom muito forte, Teologia da Libertação, comunidades de base, e você tem participado e acompanhado esse movimento, esse trem das SEBs, por onde ele vai passando no Brasil. É feito esse tipo de reflexão, não é? Sim, sim. Da própria crise que o mundo urbano, que o neoliberalismo, que o mercado traz, esse esgotamento. Agora você estava dizendo antes da gente gravar que vai ter mais um encontrão das SEBs. Ela pensa sobre essa crise? Ela fala sobre esses desafios? Sim. É assim, a gente participa também dos intereclesiais, né? O último intereclesial que aconteceu ano passado, no mês de julho, lá em Rondonópolis, foi um dia todo de reflexão sobre essa questão conjuntural, né? O que se vive hoje na sociedade. Então, reflexões muito, muito ricas, muito sérias, né? Depois ilumina tudo isso, né? Como é que a palavra de Deus, os documentos da igreja podem nos fundamentar e iluminar a nossa ação para ser uma igreja mais atuante, mais servidora, né? Mais samaritana diante de toda essa sociedade. O nosso encontro aqui, a gente vai trazer, né? Vamos trazer a reflexão que foi feita no Intereclesial para ser feito aqui por nós também. Já temos um grupo de assessores que estão se organizando, né? E a gente está visitando as comunidades. Já fizemos muitos encontros de SEBs esses últimos tempos, né? Desde a Assembleia para cá, já fizemos muitos encontros em várias áreas pastorais, paróquias, comunidades, regiões. E a gente percebe o anseio do povo para manter a comunidade diante de todos os desafios que existem. É um desafio manter viva as SEBs lá na periferia, lá no encontro, lá no interior, lá no Planalto, entendeu? Porque assim, o povo, ele tem muitas influências,
né? Tem muitas influências, não só a influência da igreja. E essas influências, de certa forma, em alguns momentos, acabam distanciando este povo da própria comunidade. Agora são as influências e os influencers, né? Que fala que também. o povo começa a seguir quem tem milhões de seguidores. Sim. Gente, nessa segunda parte, eu gostaria de aprofundar esse diálogo aqui com vocês sobre o sentido da evangelização a partir do objetivo geral da igreja no Brasil de 2019 a 2023, que vocês me diziam antes da gravação que ele agora continua, né, nesses próximos anos, que diz assim: a missão da igreja é evangelizar. O objetivo ele está claro, a missão da igreja é evangelizar. Como discípulos missionários e discípulas também, somos chamados a formar comunidades eclesiais missionárias, cuidar da casa comum e testemunhar o reino de Deus. O cuidado com a casa comum está estreitamente ligado com a evangélica opção preferencial pelos pobres, né? Então a gente vê aí um mundo onde há um avanço de setores conservadores como a chamada extrema-direita, assim como durante um período da história foi da extrema-esquerda, né, que a gente falava o comunismo ditatorial. A gente percebe um mundo muito intolerante, muito intransigente. E as comunidades de base, elas trazem a necessidade não só do anúncio, como a gente falou, mas desde ali do final do milênio passado, a CNBB já dizia é preciso evangelizar através do serviço, né, quando a gente se insere para servir, do diálogo, conversar com as culturas, do testemunho e aí do anúncio. A igreja está longe disso hoje? Como é que o senhor vê essa igreja que o Papa Francisco nos desafiou a ser samaritana, servidora, em saída? Eu digo a igreja de Santarém. Não tenha medo de dizer não aqui, tá? Eu acredito que estamos desejando manter esse ideal. Porém, o processo, a forma como a gente tem feito isso, a gente não tem conseguido, esfriamos bastante. Para mim falta o quê? Projeto pastoral, o que a gente quer, fazer essa proposta, que de um certo modo a própria estrutura mesmo da Igreja do Brasil, se nós formos olhar ali o projeto pastoral que a CNBB propõe, a gente não tem, assim, qual é a perspectiva que a gente está pensando da ação evangelizadora para os próximos anos. É para atender esse ano aqui, esse ano santo, esse ano... Mas ele não tem tanta consistência. Depois a gente há de considerar que qual que é a dificuldade, saímos da pandemia, é verdade, mas qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente tem dificuldade de reunir. Porque a gente é refém de uma situação muito nova, que é esse mundo digital que a gente está vivendo. Tudo muito corrido, né? Muito corrido. As redes sociais, elas têm uma influência muito grande, porque no Brasil nós somos 210 milhões de brasileiros, tem 230 milhões de celulares, que tem gente que tem mais de um. Então isso, de um certo modo, influencia muito, e a forma como eles comunicam e querem comunicar e induzir também as pessoas, sem nenhum senso crítico, causa essa influência. Então, somos fragilizados pelo meio de comunicação, que é muito importante, mas que ao mesmo tempo ele se torna um dano por conta dessa dimensão de facilitar a aproximação das pessoas. E aqui na diocese eu vejo que a gente tem sido refém disso, por falta de um projeto pastoral. Eu diria até assim, seria interessante, havia nós, Conselho da Cidade, voltar a fazer uma assembleia novamente da cidade, para a gente estar verificando o que a gente pode fazer para responder. É verdade que a assembleia aconteceu ali, mas a gente não consegue... Mas não conseguimos responder a todos os desafios. Né? Eu queria um comentário de vocês, que teve um tempo que se dizia assim que o esfriamento era a falta de mística. Eu não sei se vocês lembram. Agora nós precisamos trazer a mística da espiritualidade e tal. Aí pipocou uma série de movimentos e crendices, eu diria assim, novenas, devocionismos, muito voltados para autorreferenciados. E o Papa Francisco diz assim para os movimentos eclesiais, quando ele fala sobre o Cursilho, já vi pronunciamento dele para a renovação carismática, vocês têm que sair de vocês e servirem ao encontro do povo. Parece que se não acontecer isso, a evangelização fica estéril, né, Teca? Ser uma igreja em saída. O que é essa igreja em saída? Não é eu ir ali, dar uma volta, né?
Vou lá, celebro na comunidade tal e volto. Não é sair, eu vou só sair para fazer um encontro. Isso não é igreja em saída. Um dos fenômenos dos meios de comunicação é essa chamada desterritorialização, porque aí todo mundo fica no Zap, né? A gente fica vendo os influencers, aí a gente esquece do território. Aí vamos falar de território, do território indígena, do território quilombola, do território de uma Amazônia destruída pelo agronegócio, do território das famílias que estão das famílias que estão desestruturadas. Talvez seria colocar mais uma vez o pé na realidade, né? Eu penso que nós precisamos avançar nesse sentido, mas depois a grande dificuldade, eu não sei se o pé, nós nos tornamos, eu diria, individuais. Nos anos 80 a gente lutava pela autonomia do sujeito, muito importante, mas nos tornamos tão autônomos que ficamos egoístas. Eu sou a autorreferência das coisas. Então essa dimensão do querer perder um tempo com uma reunião, com um conselho, para a gente pensar, para a gente articular. Então as lideranças que nós temos, elas não estão mais dispostas. Se surge dela a ideia, ela então consegue sozinha. E especialmente é muito mais fácil ela arrebatar as pessoas aí por determinados ritos, uma coisa que lhe oferece uma resposta à tua necessidade imediata e tudo mais. Então, esse caminhar junto, a partir de um projeto comum, é muito difícil. Aí as nossas lideranças, eu digo, nossa liderança, padres e os leigos, que têm uma certa habilidade de formação, de lideranças mesmo, eu penso que cada um está indo para o seu rumo. E isso é ruim. Aí nós não temos essa facilidade. As equipes na Diocese de Santarém, que equipe que funciona, eu vejo, e consegue. Nem de liturgia consegue funcionar. Olha, pois é, esse é um fenômeno que a Teca vai comentar, dessa dificuldade de agregar, congregar e integrar, a chamada pastoral do conjunto. Aí eu vou não deixar o senhor confessar os seus pecados sozinho, colocar também os meus. Por exemplo, eu sou uma figura muito conhecida, né? São 35 anos de rádio, o Everaldo Cordeiro. Mas eu tenho uma grande dificuldade ainda, e eu lembro dos primeiros encontros que eu participava em Maús, que alguém dizia assim, olha, você já falou demais, pode deixar o outro falar, aquela metodologia que traz a Dona Maria, a Dona Joana, o seu José, que não tem... Inclui, né? Que inclui porque a figura midiática, e a gente vai chegar antes do final para vocês falarem dessa função do rádio e da televisão, ela veio assim para esse autorreferenciamento, vejo eu, com os padres midiáticos, né? Que era o Marcelo Rossi, o padre que canta agora sertanejo, ou a Canção Nova. Então, tinha comunidades na Amazônia que a pessoa dizia, não, eu quero o meu padre, a minha comunidade carismática, do jeito dessa que eu vejo na televisão. Isso deu um grande prejuízo, eu faço essa autocrítica, porque esfria e desarticula aquilo que você falou muitas vezes, que é necessário ter base. Se não tiver a base, você sempre testemunhou isso. Se eu não tenho a base na minha comunidade, eu estou sem testemunho de vida. Eu queria que você comentasse um pouco que é até polêmico isso, né, para alguns. É bastante polêmico, né? Mas, por exemplo, na minha concepção de missionária, de leiga, né, de alguém seguidora de Jesus, que eu acredito nisso, para mim, o ideal, a raiz, a fonte, além da palavra, é a comunidade. Se eu não estiver na comunidade, se eu não estiver na comunidade, tudo que eu vou fazer lá fora não tem sentido. Porque como é que eu vou testemunhar que é bom viver em comunidade, que a comunidade é o lugar do cristão, é o lugar de todo batizado, e eu não vivo, né? Então é incoerência. Para mim, é muito claro essa questão de que a comunidade, para a gente, ela é uma escola, né? Ela é um celeiro onde a gente semeia, onde a gente colhe, onde a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. E é a comunidade a nossa base, o nosso porto seguro, eu diria, né? Aliás, é só fazer um adendo na tua fala, esses dias, numa das homilias do Papa Francisco sobre o dia de Tomé, né? Coloca aqui a tua mão, ele vai dizer que Tomé fica assim desanimado e a gente fica desencantado, mas onde ele vai encontrar o Cristo? Na comunidade. Na comunidade, exatamente, né? A comunidade é o lugar da revelação, né? A revelação de Jesus ressuscitado, porque eu gosto muito dessa ideia, né? O que a gente testemunha? A gente testemunha Jesus vivo, ressuscitado. Tem comunidade, tem gente, tem leigos, tem padres até que só falam de um Jesus crucificado, que parou ali, né? Aí tem até um amigo que diz assim, é a igreja só da Sexta-feira Santa.
Os bispos até desafiaram dia desse Padre Zezinho a continuar aquela música, um certo Galileu, que ele tinha matado Jesus e não tinha ressuscitado. Aí concluiu agora a música. As prioridades não estão erradas da última Assembleia nesse aspecto, porque quando a gente fala de SEBs, por exemplo, ainda tem muita gente que não sabe e acha, para que SEB? Olha, a gente anda muito por aí, né, encontro de comunidades. Eu acho que esses últimos dias, assim, tá muito cheio, né? Então, fizemos mais de 25 encontros já em áreas, regiões, tanto na cidade quanto no interior. E é muito interessante certas perguntas que vêm para a gente, né? Ultimamente, num determinado encontro que eu estava, o senhor perguntou lá, o que é comunhão de mesa? Que a gente vai falar toda essa referência, né, das comunidades primitivas, dos primeiros cristãos, né? E aí, quer dizer, as pessoas estão tão longe de entender, às vezes, né? Não tem essa... O que eu vejo nisso? Eu vejo que falta a gente investir muito mais na formação das lideranças, acompanhar esse trabalho, porque para mim não vale a pena você dar 10 cursos, faz não sei quantos cursos, recebe o diploma, mas essas pessoas não são acompanhadas para viver a fé. Eu aposto no acompanhamento pastoral. Se a gente está numa paróquia, se a gente está numa equipe de serviço, agora você falava de equipe, né? Se a gente está lá só para ter nome, só para ter fama, não é pastoral. Para mim, a pastoral vem de pastor e do bom pastor que carrega a ovelha no colo, que junta os feridos, exatamente, um pastoreio permanente. Então, é muito interessante a gente ter essa compreensão de que a pastoral não é só eu dar um curso de pais e padrinho, uma orientação de pais e padrinho, ou encontro de crisma. É o acompanhamento permanente. Esse acompanhamento permanente. E aí a evangelização, ela não para no anúncio, né? Olha, eu já te anunciei Jesus, tu aceitou Jesus e está salvo e pronto. Não, ela é um processo catequético também. Qual foi o seu objeto de pesquisa no mestrado, só para eu lembrar que o senhor publicou um livro? Meu objeto é a ação evangelizadora enquanto instrumento de transformação. Pois a evangelizadora na Diocese de Santarém. Na Diocese, né? A partir aí tomei como referência exatamente os documentos que as assembleias produziram, né? Eu fico pensando como é que fica a sua cabeça diante de uma pesquisa acadêmica que se transformou no livro e vendo esse quadro de hoje, que é um quadro que não deve nos levar ao desânimo, como diz o Papa Francisco, mas e como lembra Paulo Freire, ao esperançar. Ao construir, nesses minutinhos finais do nosso bate-papo, eu gostaria de trazer para essa esfera, que nós estamos aqui diante de microfones, de câmeras, até depois que eu trago os convidados, você não me falou que era televisão. Bem, o podcast, que aqui acaba sendo um videocast, ele vai sair na rádio, vai sair na televisão, mas vai ficar nas mídias digitais, no telefone das pessoas e tudo mais. O que o senhor traria da importância de hoje? Dom Tiago fundou a Rádio Rural, Dom Lino fundou a TV Vida, depois Dom Gilberto ajudou a trazer a Nazaré, ficou TV Encontro, ele era o vigário-geral à época, desse sistema que o senhor já foi diretor, inclusive, aqui hoje. Frente a toda essa parafernália, desculpa a expressão, de meios de comunicação, como a gente construir um sistema ou uma rádio que de fato faça o que Dom Tiago sonhou, eduque, evangelize, liberte o povo? Eu penso que cada vez mais é um instrumento que a gente precisa levar, colocar como os meios que para a gente utilizar mesmo, saber utilizar. E para isso precisa, então, eu diria, ser habilitado. Mas os nossos meios, eles precisam também ser encaminhados com formação, né? A dimensão crítica se faz importante. Não vai ser que nem todos os outros. Porque hoje o que nós possuímos, e tanto aquele como que oferece, como aquele que recepciona, né, o receptor dessa mensagem, precisa então ele ter os instrumentos para ele poder observar, porque hoje há uma maldade tão grande por meio de comunicação, que alguém me dizia esse dia, acho que foi até o Dom Fábio. Uma maldade por meio do meio. Por meio do meio, que se torna uma bala para a vida das pessoas, ao invés de ser uma boa nova. Então, mas também os meios que estão aí, a Diocese deveria primar por essa história, aliás, os instrumentos que nós possuímos aqui, rádio, TV e as mídias sociais e tudo mais, por aquilo que a igreja se propõe, realmente ser uma oportunidade das pessoas serem libertadas, elas não viverem na sua opressão,
para que elas possam, né, ser reconhecidas com a sua autonomia, né, a sua valorização, e que os meios possam exatamente possibilitar. Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente escutar um rádio, ver aí aquilo que é transmitido para as redes sociais, do que a gente ir para um determinado curso, ou uma assembleia, um organismo assim que seja oferecido. E no meio desse caminho tem as fake news, né? As falsas Pois notícias. é, isso que eu Né? digo. E, por exemplo, Teca, assim, maldade. a maldade, a distorção e o desconhecimento. Queria que você comentasse sobre isso, porque a gente já teve aqui Cantando a Esperança, né, na história da Rádio Rural, a voz da catequese, que era justamente para ajudar não só na evangelização, mas naquela época a gente chamava conscientização. Hoje os educadores usam a palavra sensibilização, para que as comunidades sejam formadas também por instrumentos como esses. E muita gente sempre teve a Rádio Rural como instrumento de formação. E como uma referência. E como referência. Muitos leigos, muita gente no interior, né? Nossos catequistas, nossas lideranças. A rádio era instrumento de formação. Então, o que eu penso? Eu penso que esses nossos instrumentos, o que nós temos hoje, é claro que tem que ir modernizando, claro, porque a gente tem que acompanhar a sociedade, né? E se atualizando. Mas que a gente não esqueça que também esse instrumento ele é responsável de ajudar o outro a tomar consciência e a valorizar-se como pessoa. A pessoa é capaz, a pessoa sabe fazer, a pessoa é importante. Então, porque às vezes a gente foca muito em determinadas coisas, né, e esquece de valorizar aquele que está lá no dia a dia, que faz o trabalho. Aquele que está na prática do dia a dia, das comunidades, das nossas paróquias. Seria talvez dar visibilidade, da visibilidade, né? Por exemplo, eu penso assim, padre, resgatar qual é o sentido do meio de comunicação, porque hoje você tem... Dentro dessa proposta evangelizadora, porque você né? tem em Santarém, não só uma cidade universitária, mas você tem todas as repetidoras das maiores redes de televisão do país estão em Santarém, né? Você tem rádios, inclusive, potentes e muito fortes no campo da FM. Hoje nós somos a primeira na faixa. Mas é aquilo, qual é o nosso diferencial, como você está dizendo? Está mostrando, eu não posso, né, barrar os avanços, tá bom. Sim. Aquela reflexão que o Papa fez em relação à Semana da Comunicação, né? A inteligência digital. A gente vai deixar que seja de qualquer jeito, também é necessário que a gente coloque o diferencial. E o diferencial passa pela ética, pela verdade, pela justiça. Exatamente. E pelo aquilo que vai fazer ser um bem para a vida da pessoa, para tornar o mundo melhor, né? A pandemia trouxe muito essa necessidade da instrumentalização. Tinha padre que nunca gostava nem que filmasse ou tal, ou uma comunidade, mas a pandemia trouxe essa necessidade de acelerou. Mas a PASCOM, por exemplo, que é a Pastoral da Comunicação, ela não pode ser só instrumental, não é? Ela tem que também, nesse desafio que a Teca traz para a gente, dar base. Eu, às vezes, faço uma meia-culpa porque, poxa, estou lá na interventoria, mas nem sempre estou dentro da SEB, estou na universidade, mas a gente não pode esquecer as raízes. Parece que a gente tem mais força quando a gente nasce da base. Como é que está hoje lá em Nazaré, por exemplo? Vocês são organizados a partir de SEBs também? A gente tenta... São distritos? Como é que é organizado? Tem as 4 comunidades, que para mim ainda são comunidades pequenas. Quais né? são elas, padre? E as comunidades de São João, de Santo Antônio, de São José e Nazaré. Uhum. E aí nós temos 12 grupos esse conjunto dessas 4 comunidades, que são intitulados como SEB. Grupos de fé, né? Que a gente fala. De fé. Mas eu vejo essa necessidade para dinamizar essa ação evangelizadora, aproximar mais as pessoas. E aí é o processo da visitação, das lideranças, da própria catequese. Da formação permanente, exato, né? Então, tem coisas que mesmo com todo o avanço tecnológico, mas não pode faltar no nosso serviço evangelizador. Eu vejo isso, por exemplo, essa questão da visitação. A questão da escuta. Da presencialidade. A visitação faz o reconhecimento, faz exatamente. A gente se vincula. Cria relações, né? Cria relações. Aí eu estou lembrando já da campanha da fraternidade, né? A questão da amizade social. Então, é a visita, é a escuta do outro. Inclusive, vocês lembram, desculpa, eu não estou querendo ficar assim, nem aquele apresentador que corta, mas é só lembrar, por exemplo, missa em rádio e televisão, prioritariamente era para quem estava
impossibilitado, né? Doentes, idosos. Mas eu conheço pessoas que estão bem obrigado, correndo e tudo mais, que ficaram na televisão. Por exemplo, tem muita gente que não voltou. Isso. Aí, um dia desse, conversando com uma determinada pessoa, ela disse assim, mas eu não estou afastada. Eu estou assistindo em casa. Eu disse, mas eu nunca mais lhe vi na comunidade. Mas eu não estou afastada, eu assisto a TV. Eu digo, você falou bem, você assiste, você não participa. É uma diferença muito grande entre assistir e participar. A missa na televisão ou qualquer outro programa é um serviço. Aí eu questionava se eu disse, você participa da Eucaristia assistindo na TV? Ah, não. Pois então, a essência da celebração, você tem é presença. Olha, nós vamos deixar aqui esse ponto, então, do desafio da presencialidade, né? De ser presente, de estar inserido, de estar ali com o pé. A gente fala no campo que eu trabalho, que é a educação, no chão da escola. Eu acho bonita essa... Até às vezes dizia para Dom Flávio e outras pessoas, olha, agora eu estou afastado, né, de licença para doutoramento, mas foram 4 anos na escola Terezinha ultimamente, que eu fazia dali a minha paróquia, né? Dizia assim, olha, eu tenho que ajudar essas famílias, mas nada substitui a comunidade eclesial, essa inserção dentro da pastoral. É muito importante para nós como católicos. Agora, eu até desafiava, e vou finalizar esse bate-papo com esse desafio que eu fiz à Teca. A Teca hoje ela representa também um pouco os leigos nessa, nós não temos ainda o conselho de leigos, mas dizia assim, padre, a gente precisa chamar pelo rádio, pela televisão, mas nos encontros, um grande seminário para pensar como leigos essa questão da vida comunitária, né? Você tem a expressão de base, que são as comunidades eclesiais de base, vocês têm os movimentos eclesiais, que é núcleo do cursilho, grupo de oração, comunidades, novas comunidades. Você tem também outros grupos, que eu lembro do Frei Messias, agora me vem à minha mente, que era aquele tema, o mundo, a evangelização do mundo urbano, né? As tribos contemporâneas, as populações LGBTQI+, vai lá, os indígenas, quilombolas. É um desafio que não para. Há lugar para todo esse povo, como a gente diz, na comunidade. A comunidade está aberta para acolher esse povo, né? Então, que você deixe a sua mensagem, antes dele terminar. Você que veio do outro lado do rio, mas não me esqueceu o outro lado do rio, né? Sempre está viajando para os rios. Dessa esperança que não pode acabar, da gente chamar todo este povo para dizer assim, como diz aquela canção, não é esta aí a natureza que eu quis, não é esse aí o mundo que eu quis, é esta aqui a igreja que eu quero, é esta a evangelização que eu quero. Olha, Everaldo, estou lembrando aqui daqueles 7 pontos que o Papa Francisco coloca, né? Um deles diz assim, não deixe que lhe roube a comunidade. Não deixe que lhe roube o entusiasmo missionário. É isso. A gente não pode deixar a nossa comunidade, mesmo tendo a TV, mesmo tendo todos os faces da vida, a internet, né? Mas não se pode deixar a comunidade, porque o bate-papo lá na internet não substitui o encontro pessoal com o irmão, com Jesus. Então, o encontro pessoal ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo, porque lá você ouve, você fala, você vê, você toca, você cuida. E aí, pela mídia, a gente ouve, a gente vê imagens, mas a gente não tem a possibilidade de tocar, de dar um abraço. A gente manda aquele 1000 Jesus abraços. Que diz para o Tomé, coloca tua mão bem aqui, né? Exatamente, mas eu não estou lá para ver, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente mantenha viva nossas comunidades. Na interventoria hoje são ainda... a interventoria e toda a paróquia, que vai além de Nazaré ali, é muito grande, porque tem vários bairros, né? Nós somos 9 bairros 9 na bairros, nossa paróquia de Cristo mas vamos pegar ali Libertador. a sede da paróquia. São quantas sebes lá? Nós somos 8. Só lá na interventoria. Em toda a paróquia nós temos 42 sebes. São 42 sebes, né? E na cidade de Santarém, lembra de cabeça? Assim? Não. Vai ter o encontrão agora, vai né? ter o encontrão em setembro. Vai lá no levantamento das 5 regiões. Por região pastoral. Das 12 tribos de Israel. Então, mas nós tivemos um rápido encontro onde a gente fez uma análise, né? Porque fizemos uma rodada, depois que nós voltamos do Intereclesial, nós fizemos uma rodada em todas as regiões pastorais. Em algumas regiões, só em algumas paróquias, né? Que nem toda a região participou. Mas nós fizemos um levantamento, assim, breve, mais de 300 comunidades participaram, né? Então, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que permanecem unidos na comunidade, que permanecem reunindo em torno da palavra de Deus para testemunhar Jesus para o mundo. Isso é essencial. E onde é que você é feliz?
Eu sou feliz na comunidade. Teca, obrigado pela sua presença, tá, querida? E o senhor Padre Ademar, deixa o seu abraço aí, obrigado porque vocês abriram a agenda de vocês. Primeiro, a evangelização, ela deve ser a partir realmente de Jesus. A gente precisa ser encantado por ele, e aquilo que a gente propõe também deve gerar esse encantamento. Acho que hoje o ser humano, a pessoa que aí está, ela também não é só razão, ela é emoção. Ela está precisando, ela está querendo de ser, que seja lhe dado a atenção. Então não podemos fazer a evangelização só para a massa, né? A gente gosta da igreja cheia, gosta de fazer os grandes encontros, entendeu? Mas esse dia a dia, a evangelização que nos faça esse olhar, contato mais que o senhor falou, né? com maior proximidade às pessoas, por isso a visitação, isso se dá também por meio dos grupos, as reuniões que as SEBs promovem, as pequenas comunidades promovem, mas tem um ser humano aí muito fragilizado, e eu acho que a evangelização ela precisa cada vez mais, né, assumir esse compromisso e ao encontro desse ser humano. Encontro desse ser humano, para fazer esse ser humano realmente reconhecer sua autonomia. Na cidade de Santarém, especificamente, me veio a lembrança, o senhor falou do Conselho da Cidade. Quem está presidindo o Conselho da Cidade hoje? O Conselho da Cidade está sendo o Padre Arilson. Padre Arilson, né? Que tem um trabalho muito forte lá para a área do Maracanã. Tá, nós somos aqui as 5 regiões, né? Mas eu vejo que a gente precisa fortalecer essas estruturas. Sim. A gente fala da caminhada sinodal, mas se não tem estrutura de comunhão, ela não funciona. Não funciona. A gente fica só no ideal, naquilo que no discurso que a gente faz. Eu espero que este programa, este podcast tenha ajudado a gente a voltar a esse frescor, a esse ânimo da evangelização. Você falou do encontro pessoal com Jesus, se deixar encantar. Está lá no documento de Aparecida, né? Não há evangelização sem esse encontro pessoal, e como a nossa paróquia tem um nome bonito, né? Com esse Cristo libertador, como cantava sua mãe, né? Liberta teu povo das mãos do opressor. Quer dizer mais alguma coisa? É o hino da nossa festa. Não, eu queria só dizer que a catequese de iniciação à vida cristã, ela tem como centralidade exatamente isso, né? O encontro com Jesus. Então, se a gente assume uma catequese realmente, não uma catequese que termina no sacramento, mas uma catequese onde o sacramento é um passo do caminho e que ela permanece na vida das pessoas, né, para viver a fé intensamente, eu acredito que é um grande caminho que nós temos. Se a gente valorizar e assumir esta catequese, que é a catequese que faz com que as pessoas se encontrem com Jesus. E esses pilares da casa que eu estava lembrado, tem o pão, né? Como é? Os pilares da pré-evangelização dessa casa que se quer construir, né? Tem a palavra. A casa da palavra, a casa do pão, a casa da missão, os 4 pilares. Casa da palavra, a casa do pão, a casa da misericórdia, né? Da missão. Da iniciação e da missão, né? Da iniciação e da missão. Então, quer dizer, para construirmos essa casa comum, como diz o Papa Francisco, cuidar desse mundo a partir dessa Amazônia, é preciso estarmos integrados. Então, leve o nosso abraço às suas comunidades, às suas bases, às nossas comunidades, né? E a você que esteve nos acompanhando, esta edição do podcast ela vai ficar gravada, ela vai se transformar num livro que a gente vai, depois, junto com a universidade, publicar como parte dos 60 anos da Rádio Rural de Santarém, para a gente fazer lá os arranjos e dizer o que a rádio pensa sobre evangelização, ou deve pensar, de que evangelização nós estamos falando, né? Que é a evangelização de uma igreja presente na realidade do povo, encarnada, como diz o documento dos bispos de Santarém, né? Seja libertadora, que dialogue, que converse, que olhe para as pessoas humanas, servidora, samaritana, misericordiosa, e que seja aquilo que o nosso Mestre Jesus já sonhava lá desde o início do Evangelho, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Deixa eu segurar aqui nas mãozinhas de vocês a distância. Muito obrigado, viu? Vamos dar um tchau ali com essa câmera aberta aqui para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.